Sabes o que é olhar para a comida e perceber que está fora do teu alcance? Não num sentido global, mas ali, mesmo no prato. E o cheiro do chá acabado de fazer, e o aroma das especiarias. E tu, com apenas pó nos bolsos. E não só nos bolsos, na alma também. Esta não é a história de um estudante pobre, é a história de um homem que se esqueceu de que era o Deus da sua própria realidade e que se lembrou disso na hora mais negra. Esta história foi-me enviada de noite e não consegui pregar olho depois de a ler, porque isto não é teoria, isto é a carne e o sangue da lei da atração. É o grito de uma alma que escapou do inferno. E o seu nome é Arjun. E hoje ele deu-nos permissão para contar a sua história. A todos os que não acreditam, a todos os que duvidam, a todos os que, como ele outrora, tocaram no fundo e olham para o teto sem ver uma nesga de luz. Olá a todos, chamo-me Arjun e isto é a minha confissão. Tenho 22 anos e há alguns meses embarquei na viagem mais corajosa e assustadora da minha vida. Mudei-me da nossa pacata aldeia em Kerala para Mumbai, a cidade dos sonhos, a cidade que me devorou vivo. Os meus pais deram-me tudo, tudo o que tinham. Venderam algumas das nossas modestas joias de família para eu ter o adiantamento para o dormitório e o bilhete de comboio. Os seus rostos na plataforma, cheios de esperança, orgulho e uma ansiedade dilacerante, essa imagem ainda me queima a retina. Eu era o seu campeão, o primeiro a entrar numa universidade tão grande. Mas o seu campeão, em Mumbai, rapidamente se transformou num cão assustado. O dinheiro que me enviavam todos os meses dava exatamente para uma coisa: para uma cama num quarto para 6 que cheirava a suor e desespero. Para comida, para cadernos, para o passe. Desculpem, mas não. Comecei a desaparecer. Primeiro, desapareceram os pequenos almoços. Depois, os almoços. O jantar transformou-se num pedaço de pão barato com manteiga de amendoim, que o esticava para 3 dias. Emagreci a olhos vistos. As calças pendiam de mim como num cabide. Mas pior do que a fome era outra coisa. Um medo absorvente e total. Uma sensação constante de pânico, algures na zona do plexo solar. E então comecei a pedir emprestado. Era humilhante, mais humilhante do que a fome. Sanjeev, empresta-me 100, amanhã devolvo. Amit, meu irmão, salva-me, 200, juro, depois de amanhã. Criei no telemóvel, na app de notas, uma lista negra. E foi assim que a chamei, lista negra. E ela crescia, como um tumor. 100, 250, 500, 1200 rupias. Cada número era um prego na tampa do meu caixão. Abria-a todos os dias e sentia náuseas de vergonha. Mas a pior dívida não era monetária, era de alma. Perto do campus havia uma pequena tasca, a Dada do Raji. Lá faziam o dal com arroz mais barato e mais divino do mundo. O dono chamava-se Rajiji. Idoso, cansado, com olhos bondosos. Eu ia lá, pedia a comida, comia, sentindo cada célula do meu corpo a gritar de gratidão. E depois começava o meu espetáculo triste. Começava a agitar-me, a bater nas algibeiras, a fazer uma cara assustada. Opa, Rajiji, acho que me esqueci da carteira, no dormitório. Amanhã trago, palavra de honra. Ele acenava em silêncio. Nunca disse uma palavra. Apenas me olhava. E no seu olhar não havia raiva. Havia compreensão. E com essa compreensão queria que o chão me engolisse. O seu perdão silencioso era mais amargo do que qualquer repreensão. Eu estava a roubar a sua comida e a sua bondade. E estava endividado, preso numa armadilha das minhas próprias dívidas e das minhas próprias mentilhas. E não havia saída. Uma noite estava deitada na minha cama. Lá fora caía uma chuva de monção e a minha barriga doía de fome. Olhava para o teto, coberto de moldo, e pensava em simplesmente desaparecer. Deixar de ser um fardo. Ligo o telemóvel apenas para me distrair e havia uma notificação do YouTube. Um vosso vídeo. Técnica SAT. Como programar a realidade durante o sono. Soltei uma gargalhada.
Que programa, que realidade! A minha realidade é fome e dívidas. Mas algo cativou-me. Talvez fosse o desespero total, ou talvez a última e desesperada esperança. Pensei, não tenho nada a perder. Absolutamente nada. Já toquei no fundo. Não há fundo abaixo disto. Se não resultar, não perco nada. E se resultar, clico. Ouço. E na minha mente sombria e desesperada surgiu a primeira faísca depois de muito tempo. Fraca, como um pirilampo na escuridão total. Mas estava lá. Decidi tentar. E logo aí, a minha mente, a minha velha, leal, lógica e hopelessly pobre mente revoltou-se. Estás louco, gritou para mim. 50.000, estás a brincar? É uma fortuna. Não podes manifestar aquilo em que não acreditas. Começa com algo pequeno. Pede 1.000 ou 2, é mais plausível. E eu, como um escravo obediente, tentei. Deitei-me, fechei os olhos, comecei a imaginar que me entregavam 2.000 rupias. Mas por dentro estava vazio. Silêncio. Calmaria morta. Era como tentar ligar um carro com a bateria morta. Apenas cliques e nenhum movimento. E então, naquela noite, por entre o som da chuva, veio-me um clarão, brilhante como um raio. Eu percebi. O problema não era o valor. O problema era a crença. Acreditar em 2.000 rupias era tão frágil como acreditar em 50.000. Era uma mentira para mim mesmo. Meias medidas. E o universo não responde a meias medidas. Sentei-me na cama. O coração batia com força. Disse a mim mesmo, em voz alta, clara e nitidamente no silêncio do nosso quarto: não, não vou enganar-me a mim mesmo. Não quero 2.000, quero 50.000. Exatamente 50. É o que chega para limpar a minha lista negra até ficar em branco, para pagar a Hajiji, para comprar comida e um pouco de dignidade para mim. Quero exatamente este valor. E naquele momento fiz o movimento-chave. Não passei a acreditar mais. Rendi-me. Deixei de lutar contra esta realidade terrível, faminta e humilhante. Aceitei-a. Sim, agora é assim. E depois? Depois é a minha vida real. Aquela que acontece na minha imaginação. Lá, atrás dos olhos fechados. Lá, já estou livre. Lá, já sou rico. Lá, já sou aquele que não tem vergonha de olhar os pais e o Hajiji nos olhos. Olhei para a minha velha realidade como um sonho mau e pesado que vai acabar em breve. E o meu trabalho agora não é lutar contra o pesadelo, mas sim mudar de canal, mudar-me para o meu novo mundo, lá dentro. E sabem o que senti pela primeira vez em muitos meses? Leveza. Uma leveza inexplicável, irracional. A pedra da ansiedade tinha desaparecido. Deitei-me, virei de lado e adormeci. Tranquilamente, como um bebê, sem espasmos de fome, sem pensamentos sobre dívidas. Pela primeira vez depois de uma eternidade, estava em paz comigo mesmo. Dei o primeiro passo, escolhi a minha nova realidade. E é aqui, amigos, que começa a parte mais interessante, a mais mágica. O Arjun tomou uma decisão, escolheu a sua nova realidade. Mas como se passa do mundo das dívidas para o mundo da abundância? Como se atravessa a ponte fina entre desejar e ter? Ele encontrou uma maneira. Não um ritual mágico, nem um mantra complexo, mas uma chave simples, quase infantil. Uma chave que cada um de nós tem. E agora ele vai partilhá-la convosco. Perguntam como é que eu fazia exatamente? A técnica SATS, para mim, não foi uma técnica. Tornou-se na minha escape, no meu santuário, na minha única hora do dia em que era verdadeiramente livre e rei. Todas as noites, pontualmente às 22, fazia o meu ritual. Apagava a luz, deitava-me na minha cama dura, dizia aos meus colegas de quarto para não me incomodarem, estava a estudar. Fechava os olhos e começava o trabalho de casa mais importante do dia. No início foi difícil. Os pensamentos sobre dívidas, fome, vergonha invadiam a minha cabeça como moscas importunas. Não lutava contra eles, apenas observava-os. Via-os chegar e via-os ir embora, como nuvens. Permitia que estivessem ali. E gradualmente, muito lentamente, a minha mente acalmava. Chegava o silêncio.
aquele silêncio abençoado, onde tudo de novo nasce. E então começava a criar. Não imaginava receber um envelope com dinheiro ou uma SMS do banco. Não, isso seria demasiado pequeno, demasiado terreno. Seria agarrar-me à velha lógica, ao como. E eu decidi confiar no o quê. Saltei direto para o estado. Imaginava a sensação. Nos mais ínfimos pormenores, imaginava os meus dedos a tocarem no ecrã do meu telemóvel velho e desgastado. Via-me a abrir a app de notas, via a maldita lista negra. E depois, imaginava o meu dedo a apontar para a primeira dívida. Sanjeev, 100 rupias. Senti o dedo a carregar em editar. Vi os números a derreterem, a desaparecerem, a transformarem-se em zero. E dentro de mim, no peito, nascia a primeira onda. Uma